Amigas, amigos, olá! Recentemente, a ONU divulgou seu relatório sobre migrações forçadas em escala mundial e a situação que já era ruim até 2021-2022 se tornou ainda pior agora no início de 2023, no primeiro semestre de 2023. Vamos discutir um pouco algumas características, alguns aspectos relacionados a essas migrações forçadas. Primeiramente, o que são essas migrações forçadas? Há duas categorias de migrações forçadas. Nós encontramos as migrações internas, isto é, as pessoas são obrigadas a serem deslocadas dentro do próprio território nacional. E migrações externas, deslocamentos forçados externos, que são para outros países, nesse caso então de caráter internacional, e a pessoa, a família, na condição de imigrante externo, pode ser acolhida em um outro país como refugiado. E por que ele migra? Porque essas famílias são colocadas em deslocamento forçado. Existem algumas causas como conflitos civis, guerras entre países, crime organizado, além de a ONU acolher a ideia de mudanças climáticas como fator mobilizador forçado das populações. Como eu disse, a situação piorou bastante nos últimos tempos. Vejam os dados, em 2021 a ONU tinha estimativa de 89,3 milhões de pessoas em deslocamentos forçados. Esse valor subiu até o final de 2022 para 108,4 milhões e até maio de 2023 nós temos 110 milhões de pessoas. Aqui nós temos o gráfico que mostra este aumento principalmente a partir dos anos 2010, nós tínhamos valores relativamente altos, na faixa de 40, 50 milhões de deslocados forçados. Chegando aos anos 2010, esse valor aumenta muito significativamente. E alguns dados que já colocam a gente para refletir. 76% ficam em países de renda média baixa. Então a ideia de que o migrado forçado, essa pessoa em migrações forçadas, ela busca países de renda muito elevada? Não. Ficam 76%, segundo os dados da ONU, em países de renda média baixa, o que agrava o problema. Trata-se de um país, a gente vai ver a lista de países, a gente vai localizar esses países que não têm recursos para recebimento de grandes quantidades de pessoas externamente e, portanto, as formas de acolhimento não deixam de ser precárias. São países de renda média baixa, porque normalmente esses deslocamentos forçados envolvem países vizinhos. Então vejam, de onde esses migrantes vêm? Segundo a ONU ainda, nós temos 52% desses migrantes forçados, esses deslocamentos forçados, oriundos de três países, né? A Síria ainda lidera, temos a Ucrânia e o Afeganistão. Né? Se a gente colocar de forma mais ampla, esses migrantes estão se deslocando para onde? Dá uma olhadinha. Turquia, Irã, Colômbia, Alemanha e Paquistão. Mas por que a Turquia? Ora, porque a Síria é país vizinho, tá certo? Irã, porque nós temos o Afeganistão com forte saída de pessoas, é país vizinho. A Colômbia frente à Venezuela. E com um detalhe, os venezuelanos formalmente em migrações internacionais não são considerados refugiados. Lembra das categorias que a gente viu anteriormente como fatores, né? Nós não encontramos a questão econômica como um fator de migração forçada e refugiados, mas eles acabam tendo um comportamento migratório semelhante ao comportamento, análogo ao comportamento de migrações forçadas e de pessoas que demandam refúgio. Tá? Então, formalmente, eles não são refugiados, são migrantes econômicos. Né? Formalmente, não é um deslocamento forçado, é um deslocamento por causas econômicas, por desemprego, por pobreza, né? Mas eles tem um comportamento análogo ao de refugiados. Então, novamente, proximidade, Venezuela, Colômbia e ainda Paquistão, Afeganistão. Notem, na nossa lista, quem tem renda mais elevada enquanto países é a Alemanha, tá certo? Colômbia, Irã, Turquia, Paquistão não, e recebem grandes quantidades de refugiados devido à proximidade destas áreas conflagradas. Então, temos aqui a nossa listinha mais ampla de países
de onde partem esses migrantes forçados. Ainda lidera a lista até o final de 2022 a Síria. A Ucrânia já aparece na segunda posição, né? Depois o Afeganistão, a Venezuela, insisto, são migrantes econômicos, não refugiados. Sudão do Sul, Mianmar e os Rohingya, que ainda estão numa situação bastante problemática sob pressão do governo de Mianmar e sendo acolhidos em países relativamente pobres da região, como Bangladesh. República Democrática do Congo, né, quase 1 milhão de pessoas, e este quadro pode piorar porque na atualidade tem havido avanço das chamadas Forças Democráticas Aliadas, que não tem absolutamente nada de democrático, é um grupo armado que busca controle territorial e uso de recursos naturais, exploração mineral na região, os diamantes de sangue, né, análogo aos diamantes de sangue, na República Democrática do Congo e em outros países da região. As forças democráticas aliadas são ligadas ideologicamente ao Estado Islâmico. Então, como eu disse, não tem absolutamente nada de democrático e com o avanço da FDA lá no Congo, a gente pode ter avanço também da quantidade desses refugiados. Sudão, né, com mais de 800 mil refugiados, e o Sudão com uma situação bastante problemática, porque o Sudão nos últimos anos acolheu uma grande quantidade de refugiados de outros países da região, por exemplo, a Guerra Civil da Etiópia, a Guerra Civil da Etiópia recentemente, né, a própria formação do Sudão do Sul mergulhado em conflito civil. Então muitas populações saíram do Sudão do Sul, saíram da Etiópia e migraram para o Sudão. O Sudão agora está em conflito civil entre o Dagalo, líder das forças de apoio rápido, uma milícia enraizada lá nos anos 2000 na guerra do Darfur, e o presidente do país, o Burhan. Então, no Sudão, o agravamento da crise civil pode fazer com que haja aumento da saída de populações, e ainda um problema, porque várias pessoas saíram de outros países para o Sudão, que agora pode ser um país polo emissor de refugiados para outros países. A gente tem um histórico dessa condição de refugiados internacionais. Vejam, o nosso gráfico mostra, desde os anos 1970 a 1980, alguns picos de formação de refugiados em escala mundial. E que picos são estes? Nós temos aqui no início dos anos 1980 a Eritreia e o Afeganistão, cada um com respectivamente 1,3 milhão, 1,6 milhão de pessoas saindo do território. Eritreia, guerra civil da Etiópia, estou falando da Eritreia. Etiópia, guerra civil da Eritreia, que leva à formação deste país no início dos anos 1990, e nesse processo várias populações fogem da guerra civil da Etiópia para a criação, que virá a ter a criação da Eritreia como país, e o Afeganistão, ocupado à época pela União Soviética e com os Estados Unidos fornecendo recursos armados para a população de extremistas religiosos contra as tropas da União Soviética. Nós temos ainda mais um pico no início dos anos 1990, a Guerra do Golfo, né, com 1,4 milhão de iraquianos se refugiando no país vizinho Irã, novamente a proximidade, tá certo? E vamos relativizar aquelas ideias de intolerância religiosa, tá certo? No Iraque nós temos maioria de população muçulmana xiita, mas com percentuais significativos de muçulmanos sunitas, e a migração massiva de populações para o Irã, que tem governo xiita confessional, tá certo? Vamos avançar, nós temos ainda nos anos 1990 e 1994 o conflito civil em Ruanda, que leva ao genocídio de Ruanda, né? E refugiados, agora 2,3 milhões de refugiados de Uganda para outros países, né, de Ruanda, tá? De Ruanda para outros países. E finalmente, Iugoslávia, finalizando os anos 1990, com sérvios e kosovares migrando para outras regiões, agora principalmente europeias, quase 1 milhão de pessoas. Guerra civil na Síria, em 2014 nós já tínhamos 1,7 milhão de pessoas migrando dentro do próprio território sírio. Chegamos agora à segunda metade dos anos 2010, e se nós somarmos venezuelanos, migrantes econômicos, e sírios refugiados, 3,2 milhões, chegamos a 5,7 milhões de ucranianos refugiados, somados a 4,4 milhões de outras nacionalidades, com destaque para afegãos e venezuelanos. Temos, portanto, um histórico de avanço desses
refugiados em escala mundial. E quem recebe esses refugiados? Então, olha novamente no mapa a ideia da proximidade física, né? Destaque para a Turquia, destaque para a República Islâmica do Irã, destaque para o Paquistão. A Alemanha aparece destacada. Em conjunto, os países da União Europeia aparecem destacados, mas principalmente migração para outros países relativamente próximos. Eu apresentaria para vocês, né, eu deixaria um destaque para a América do Sul. Né? Nós temos na América do Sul uma grande quantidade de populações asiladas em outros países, principalmente, né, asilo na Colômbia, no Equador e no Peru, os 3 países da América do Sul que mais recebem migrantes de outros países. De novo, a ideia de proximidade, e proximidade não apenas física, mas também cultural. Na América do Sul nós encontramos o Brasil com uma economia mais dinâmica, com o maior PIB, mas vejam, o Brasil não é o país que acolhe a maior quantidade desses refugiados ou migrantes econômicos. Afinal de contas, por exemplo, são venezuelanos, que tem o idioma castelhano, o mesmo da Colômbia, o mesmo do Peru, o mesmo do Equador, e daí uma facilitação de recebimento. Apesar de o Brasil, maior economia da América do Sul, fazer fronteira com a Venezuela, as áreas mais importantes do ponto de vista do dinamismo econômico estão no centro-sul do país, e há, portanto, uma Amazônia, uma floresta amazônica separando a Venezuela dessas áreas de maior dinamismo econômico, e por essa questão física, por essa questão cultural, a questão do idioma, o Brasil acaba não recebendo tão grandes quantidades de imigrantes venezuelanos comparativamente a esses outros países. Refugiados ou em situação análoga a refugiados. Temos aí a nossa listinha com Turquia, República Islâmica do Irã, a Colômbia, que a gente viu agora no mapa anterior, a Alemanha, tá certo? O Paquistão, Uganda, Federação Russa, Sudão, Peru e Polônia, que mais recebem esses refugiados. Destacaria a Federação Russa, que não aparece muito nos noticiários, né? Então, migrantes, refugiados ucranianos que vão para a Polônia, que vão para a Alemanha, etc, etc, né? Tadinho dos ucranianos, tadinho dos alemães e poloneses que precisam receber os refugiados. Sim, mas nós temos a Federação Russa como um dos países que mais recebe esses refugiados ucranianos na atualidade. Se eu não me engano, a Federação Russa só perde para a Polônia, tá certo? Porque é a área conflagrada, a área de fronteira com a Rússia, e por isso tem uma dificuldade da migração dessas pessoas em direção ao território da Rússia, uma facilidade maior de migração em direção oeste, em direção à Polônia. Mas a Rússia é um dos maiores países de recebimento de refugiados deslocados internos. Então vejam o grande destaque de deslocados internos para a Colômbia, aqui na América do Sul. Na medida em que a Colômbia, apesar da pacificação com a corrente principal das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que viraram um partido político hoje chamado Comunes, apesar desta pacificação, mas ainda há o problema das guerrilhas de extrema-direita, ainda há o problema das milícias armadas de extrema-direita e que se alinham ao narcotráfico, à produção de cocaína e tráfico internacional de drogas na Colômbia, colocando sob pressão principalmente as populações mais vulneráveis, as populações indígenas e as populações de pequenos produtores rurais. Além disso, como essas milícias estão alinhadas à extrema-direita, nós temos essas milícias prestando serviço aos setores mais conservadores da sociedade e colocando em risco populações ligadas ao ambientalismo, né, movimento de pequenos produtores rurais, sindicalistas, que são alvo da violência física por parte dessas milícias e frequentemente precisam entrar em movimento migratório. Destaque ainda nas migrações internas para a Síria, ainda remanescente do conflito civil, e a Ucrânia agora em guerra contra a Rússia. Aqui nós temos o gráfico de regiões do mundo que acolhem estes imigrantes. Nós temos o destaque historicamente para a Europa, já foi mais intenso, vejam, nos anos de 2014, de 2015, de 2016, depois perdeu um pouco a intensidade. Trata-se do momento de maior agudização da Guerra Civil da Síria, início dos anos 2010, e daí a migração mais forte em direção ao continente europeu, em direção à União Europeia. E vejam como a União Europeia tem um discurso bastante bonitinho em termos de democracia, em termos de direitos humanos e acolhimento, mas a prática não é bem assim. A União Europeia tem enrijecido as suas condições para acolhimento de pessoas de outros países, inclusive refugiados. Podemos ver algumas características desse processo, como, por exemplo, reforço de fronteira.
institucional e físico. Físico, muro, cerca, tá legal? E institucional, procedimento de guarda, de fiscalização, de monitoramento, procedimentos burocráticos que buscam impedir, têm o objetivo de impedir a entrada de pessoas potenciais refugiados no território. Vocês podem pensar, poxa, mas esses países têm o direito de fazer isto. Sim e não, porque refugiado, segundo a legislação internacional, demanda acolhimento. Então, é a ideia de dificultar que o refugiado entre para ele não ser acolhido. É a ideia, já vamos ver na sequência, de dificultar a própria categorização da pessoa como refugiada. Avançando, nós encontramos reconhecimento coletivo da negativa de auxílio de refúgio. Então veja que procedimento interessante. Se um país da União Europeia negou o refúgio para uma determinada pessoa, para uma determinada família, a ideia é todos os países da União Europeia negarão refúgio para aquela pessoa, para aquela família, dificultando a entrada de refugiados. Convênios com outros países para deter imigrantes. Nada melhor, né, União Europeia? Ao invés de você impedir que ele entre nas suas fronteiras, você impede que ele se desloque em direção às suas fronteiras. Daí os convênios com o governo da Turquia e, historicamente, com o governo da Líbia, lá atrás de Muammar Gaddafi, e ainda na atualidade, para criar centros de detenção, né, fora do território dos países da União Europeia. E agora vejam, por exemplo, a Líbia. Não há fiscalização da ONU sobre esses campos de refugiados no território da Líbia. E quais são as condições de segurança dessas pessoas? Ninguém sabe, ninguém sabe. E, finalmente, a pressão da Alemanha pelo Acordo de Dublin, final dos anos 2000. E o que o Acordo de Dublin buscava? Entre outros, o conceito de país responsável. Então, há uma série de protocolos, há uma série de procedimentos, regras que fazem com que os países europeus tenham esses ritos de acolhimento de refugiados. Entre outras coisas, por exemplo, presença de familiares. Então, a pessoa é refugiada? Sim, entrou na categoria de refugiado. Ele está sendo perseguido política e ideologicamente no seu país de origem. Para onde ele vai? No país A, ele não tem nenhuma pessoa conhecida. No país B, ele tem familiares, ele tem amigos comprovados. Então, o país B é candidato mais forte ao recebimento deste refugiado. Então, são protocolos criados no chamado Acordo de Dublin, mas eles têm alguns protocolos a mais, né? Por exemplo, o país o país por onde entrou este refugiado é o primeiro a analisar, é o primeiro que precisa analisar a condição de refugiado. Onde estão esses países? Nas fronteiras europeias, nos limites meridionais da Europa. Não são países como, por exemplo, a França, como a Alemanha, como os Países Baixos. Trata-se de um procedimento com o qual esses países mais centrais da União Europeia, em termos econômicos, conseguem afugentar as pessoas refugiadas para as periferias, né, com vistas a não trazer os problemas socioeconômicos para o seu próprio território. Então, a ideia é de uma solidariedade bastante precária, não é? Eu não quero os problemas na Alemanha, que os problemas fiquem lá na Grécia. Portanto, uma solidariedade precária entre os países da União Europeia. E uma precária solidariedade no que diz respeito à necessidade de acolhimento dessas pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e encontram, por exemplo, nos países da União Europeia, essas resistências mais ou menos fortes à sua entrada. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É um assunto bastante forte da atualidade, é um assunto recorrente nos meios de imprensa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum aprofundamento, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.